Olá, meus amados irmãos em Cristo. Nesse vídeo, eu gostaria de estar falando com vocês a respeito de não carregue bagagem pesada. E nós vamos tomar como ponto para a nossa reflexão Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, também 1 João 1, 7, 1 João 1, 9, 1 João capítulo 2, versículo 1, Filipenses capítulo 4, versículo 6, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, e Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, e também Colossenses capítulo 3, 13. E eu gostaria então de como ilustração, dizer o seguinte: eu andava muito com essa carteira, olha, quanta documentação, quanto papelada, quantas coisas que eu não usava, que eu estava usando, colocando aqui, olha, quanta coisa, olha, quantos cartões desnecessários, tantas pessoas, cartões repetidos. E eu carregava, colocava no meu bolso, parecia que eu tinha a minha carteira estava cheia de dinheiro. Então o que foi que eu fiz? Em vez de eu carregar todo esse montão de papel e alguns documentos que não são tão necessários, eu escolhi então levar comigo apenas essa carteira de habilitação. Por quê? Porque nessa carteira de habilitação eu tenho o meu nome, os meus dados, o número do RG, o número do meu CPF, e isso é necessário para qualquer emergência. Então eu fiz isto. E hoje eu ando tranquilo, com alguns trocadinhos, coloco no meu bolso e vou para onde eu quero. Quando eu estou de carro, claro, eu vou levando também comigo o documento do carro e só, mais nada. Então o que eu quero dizer é que nós gostamos de carregar muita bagagem. Veja as bolsas das mulheres. 90% das coisas que as mulheres levam na bolsa, elas não usam. E fica aquele peso tremendo, e elas carregam consigo aquele peso, e acaba tendo até problema de coluna. E isso não acontece só com elas, muitas vezes acontece conosco também. Quantas pessoas... Eu moro aqui na Grande São Paulo e aqui as pessoas gostam muito de carregar o peso do trabalho. Então é chique você trabalhar muito, é chique você falar, eu trabalho em 2, 3 empregos. A bagagem do trabalho. É um corre-corre tremendo. E quando você pergunta para um cristão, você está lendo a Bíblia todos os dias? Você está orando todos os dias? Tem um momento com Deus? Ele fala assim, não, eu trabalho muito. Eu não posso, não tenho tempo. Mas quando a pessoa falta vários dias da igreja, você fala, puxa vida, o que está acontecendo com você? Que você não está nos dando o prazer de estar junto conosco para louvar e adorar ao Senhor. A pessoa fala assim, puxa, é que eu estou trabalhando muito. E quando fala trabalhando muito, parece que esse trabalho é um Deus intocável. Pronto, acabou, é chique, não se discute. Este é o fardo do trabalho. Outros têm o fardo da independência. Aquele que anda e faz as coisas sozinhos, sem contar com a ajuda de Deus e nem sem contar com a ajuda das pessoas que amam a Deus. Outros têm o fardo do pecado, já não confessa, já não considera mais o que é pecado e leva consigo o pecado, sofre as consequências do pecado, mas não para confessar o seu pecado. Tem outros que andam com o fardo da ansiedade, aquela preocupação, daquela agitação. Né? Outros também carregam o fardo da mágoa. Amados irmãos e irmãs,
Você não foi criado por Deus para carregar esse fardo. Você é um filho, você é uma filha. E você deve se livrar desses fardos. Porque esses fardos não pertencem aos filhos de Deus, aos nascidos de novo. E então na palavra de Deus tem o antídoto contra todos estes fardos, para que você se livre deles. E então o antídoto contra o peso do trabalho está em Hebreus, capítulo 3, versículo 5, diz assim: contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele, Deus, tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Contente-se com aquilo que Deus tem te dado. Para com esse corre-corre. Para de querer agradar a sociedade ou as pessoas como se fosse algo chique. O importante é o que Deus pensa de você. Se você está cansado e sobrecarregado de fazer as coisas que vêm na sua mente, na sua cabeça, ou por imposição da religião, ou por imposição política, Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vai até Jesus. Chega até Jesus e desfaça do seu fardo. E aqueles que estão carregados com o fardo do pecado, em 1 João 1,7, diz assim: se andarmos na luz como Jesus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Em 1 João 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessa o seu pecado. Em 1 João 2,1 diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado diante do Pai, junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Confessa, se arrepende, coloca diante do Senhor, clama pelo sangue de Jesus, e você vai se livrar desse fardo do pecado. O fardo da ansiedade, esse fardo de um desejo ardente por alguma coisa. Em Filipenses 4,6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, por nada. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, por meio de oração, intercessão, de ações de súplicas, ações de graças. Em 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tenha um momento com Deus para lançar toda a ansiedade, toda essa preocupação. Não fique ansioso por coisa alguma, nem pela obra de Deus, por nada. Mas que tudo seja conhecido diante do Senhor. E Ele vai carregar, te dar estratégia, orientação. Ele vai te ajudar a carregar de uma forma leve, suave, esse fardo. E aqueles que levam também o fardo da mágoa, do ódio. Em Colossenses 3,13 diz assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós também. Então, assim como Deus tem te perdoado todos os dias, Ele também, nós devemos perdoar também, para desfazer essa bagagem, o ódio, da vingança. Então, desfaça o seu fardo. Você não foi criado para carregar esse fardo, essa bagagem tão pesada. Desfaça o seu fardo, desfaça essa bagagem. Você não é burro de carga para carregar essa bagagem tão pesada. Você é um filho, você é uma filha de Deus. Como filho e filha de Deus, você deve estar junto com seu Pai, caminhando lado a lado, de uma forma tranquila, sua mente tranquila, ouvindo a sua voz,
e fazendo aquilo que Ele determinar com tranquilidade, sem nenhum peso. Faça como eu faço com os meus documentos. Não carregue tudo isso aqui. Você fica perdido. Você fica, o ladrão imagina que você tem dinheiro, muito dinheiro. Ande, simplifique a sua vida. Ande com apenas um documento. Ande com apenas aquilo que você precisa para ser feliz, para fazer com que o Papai Celestial fique feliz, alegre com você e as pessoas que estão ao seu redor. E com todo esse fardo que você carrega, você não vai conseguir se desvencilhar e fazer as pessoas felizes, porque nem tempo para você vai ter, porque você vai se ocupar com toda essa bagagem. Que Deus abençoe você, a sua família e tudo aquilo que você pertence, para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.